A questão número 7 deu aqui uma parábola com essa equação e ele pede aqui a área desse losango. Vamos ver o que ele fala aqui. Na figura, a parábola é a representação gráfica no plano cartesiano da função y é igual a menos x ao quadrado mais 14x menos 33. Sabe-se sobre o losango ABCD de diagonais AC e BD com AC paralelo ao eixo X e BD paralelo ao eixo Y, que o produto das abscissas dos vértices de A e C é igual a 40. Então, o produto do X, do ponto A e do ponto C, vale 40. E que o vértice B é o ponto de ordenada máxima da função. Olha aqui. O ponto de ordenada máxima é o vértice da função, né? O vértice da parábola. Então, tem como a gente achar esse ponto aqui, porque a gente tem a equação. Certo? É correto afirmar que a área do losango em unidade de área é igual a... Aqui as opções. Então, olha só, o que está mais fácil aqui é identificar o vértice, né? Então, tá aqui a equação. Nós achamos o x do vértice. O x do vértice é o x do ponto B. O x do vértice, em função dos coeficientes A, B e C da função do segundo grau. Qual é o x do vértice? É menos B sobre 2A. Que no caso dessa função aqui, menos B sobre 2A vai ficar menos 14 sobre 2 vezes menos 1, quer dizer, sobre menos 2. Isso aqui vai dar 7. Então, o x do vértice é 7. Então, com isso, a gente já conhece esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui é o ponto que tem x igual a 7. Então, eu vou escrever 7 aqui. A gente pode aproveitar e encontrar também o y do vértice, porque a gente vai precisar disso para calcular a área do losango. Quem é o y do vértice? É só você pegar o x do vértice e jogar na fórmula. Tem uma fórmula para você calcular o x do vértice também, se você quiser lembrar. É menos delta sobre 4A. Mas se você esquecer essa fórmula, não tem importância. É só você pegar o x do vértice e jogar aqui na equação. Eu vou fazer desse jeito, tá? Então, o y do vértice, que no caso é o ponto B, fazendo x igual a 7, isso aqui vai ficar menos 7 ao quadrado, mais 14 vezes 7, que é 98, menos 33. Isso aqui dá 98 menos 49, dá 49. 49 menos 33, isso dá 16. Então, esse ponto B é o ponto de coordenadas 7, 16. 7, 16. Bom, a gente precisa também encontrar os pontos A e C, né? Porque qual é a fórmula que você conhece para calcular a área de um losango? A fórmula mais manjada é diagonal vezes diagonal sobre 2, não é isso? Produto das diagonais sobre 2 vai te dar a área do losango, moleza? Então a gente precisa encontrar esses pontos A e C aqui. Depois de saber A e C, a gente acha o D. E como é que a gente faz isso? Vamos usar isso aqui que o problema deu, ó. O produto das abscissas dos vértices A e C vale 40. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar essa diagonal aqui de 2M. Aqui a gente vai ter... Não, vamos chamar de M esse daqui. Vamos chamar isso aqui de N e isso aqui de N. Então, essa diagonal aqui valendo 2N. Então, quem é a abscissa do ponto A? A abscissa do ponto A é 7 menos N. 7 menos N. E a abscissa do ponto C é 7 mais N. O problema deu que o produto dessas abscissas é 40. Então vamos fazer isso vezes isso é igual a 40. Vou fazer aqui no rascunho. Então vai ficar 7 menos N, que multiplica 7 mais N, é igual a 40. Ou seja, 49 menos N ao quadrado é 40.
Então, vai ficar 9 é igual a n ao quadrado, o n vale 3. Não é mais ou menos 3, porque a gente considerou aqui n uma quantidade positiva, a medida da metade dessa diagonal. Então, é mais 3 só. Portanto, quem é o x do ponto A e o x do ponto C? O x do ponto A, olha aqui, A, ele tem o x valendo 7 menos n, 7 menos 3, que é 4. Calma aí que eu quero encontrar aqui o ponto A, o par ordenado, tá? E o ponto C, ele tem a abscissa igual a 7 mais n, quer dizer, 7 mais 3, que é 10. Agora, a gente precisa também da ordenada. Por que a gente precisa da ordenada? É porque depois com isso a gente vai poder achar o ponto D. O ponto D, ele não tem nada a ver com a função, tá vendo? Ele é um ponto que está fora da função. Só esses 3 pontos aqui que estão no gráfico da função. Então a gente tem que conhecer essas ordenadas para poder calcular a ordenada de D. Então como é que a gente encontra a ordenada de A? É só você pegar a função e fazer x é igual a 4. A gente já sabe que a abscissa do ponto A é 4. Então fazendo x é igual a 4 aqui, isso aqui vai ficar, vamos ficar com o YA. Então, fazendo x é igual a 4, isso aqui vai ficar menos 4 ao quadrado, mais 14 vezes 4, menos 33. Isso aqui vai ficar 40 menos 33, que é 7. Então, o y do ponto A vale 7. Não pode errar em conta, né? E a ordenada do ponto C é a mesma do ponto A, mas vamos aqui aproveitar para fazer a continha, que aí a gente está conferindo, né? Então, o y do ponto C é só pegar o x do ponto C, que é 10, e jogar na fórmula da função. Então, fazendo x igual a 10, isso aqui vai ficar o quê? Menos 10 ao quadrado, que é menos 100, mais 14 vezes 10, que é 140, menos 33. Então, 140 menos 100 dá 40. 40 menos 33 é 7, certinho. Então, o ponto C é o ponto 10, 7. Tá quase acabando, hein? Temos aqui o ponto C, que é 10, 7. E o ponto A, que é 4, 7. 4, 7 é o ponto A. Só falta aqui o ponto D. Para que a gente precisa do ponto D? É para poder calcular essa diagonal aqui, né? Observe o seguinte. Essa medida, que é a diferença entre as ordenadas de B e de A, ela vale a metade da diagonal do losango. Vamos chamar de M. Então, M é a metade dessa diagonal. A diagonal toda vai ser 2M. Esse M vale quanto? Aqui, você tem essa ordenada aqui valendo 16, do ponto B, e a ordenada do ponto C, que é a mesma do A, vale 7. Então, quanto é que vale o M? A diferença de Y aqui entre esses pontos. 16 menos 7. 16 menos 7 é 9. Portanto, o 2M, que é o que a gente precisa, que é a diagonal maior desse losango, vale 2 vezes 9, 18. Então, com isso, a gente descobriu as diagonais do losango. Uma diagonal vale 2n, que é 6. E a outra é essa medida toda aqui, que a gente viu que é 18. 6 e 18. E como é que a gente calcula a área? Multiplica e divide por 2. A área do losango, quando você conhece as diagonais, vamos chamar de Dzinho e Dzão, a diagonal maior e a diagonal menor, a área do losango é Dzinho vezes Dzão sobre 2. Então, no caso aqui, vai ficar 18 vezes 6 sobre 2. 18 vezes 6 sobre 2, isso dá... Simplifica aqui, vai ficar 18 vezes 3, que é 54. 54 unidades de área. Então, 54, cadê? Olha aqui, resposta correta, letra D de delta.